Entre faixas que diziam "Fora Bolsonaro", outras se relacionavam a fatos recentes. Nesta estava escrito "Todos pela Democracia", em referência a manifestações de outros grupos nas últimas semanas, inclusive com apoiadores de Jair Bolsonaro, defendendo intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal, que são inconstitucionais. Nesta estava escrito "Vidas negras importam", em referência a George Floyd, o cidadão negro que morreu por asfixia nos Estados Unidos depois da abordagem de um policial. Esta outra dizia "Racismo é o pior vírus". Enquanto o grupo contra Bolsonaro já marchava, a poucos metros dali, também na esplanada, uma outra manifestação se concentrava, a dos apoiadores do presidente, em quantidade bem menor hoje em frente à catedral. Estamos aqui para apoiar o nosso presidente. Por isso, a polícia montou um forte esquema de segurança, que se reformulava à medida em que as duas manifestações se moviam. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, foi à esplanada. Ele cumprimentou os policiais que faziam a barreira de isolamento entre as duas manifestações. Depois, passou pelo lado dos apoiadores do presidente e conversou com alguns. Como tem ocorrido nas últimas semanas, aos domingos, os apoiadores do presidente foram até a frente do Palácio do Planalto. Outras faixas foram colocadas de frente para o palácio. Esta defendia a criminalização do comunismo. E, mais uma vez, entre apoiadores do presidente da República, a reivindicação inconstitucional de intervenção militar. As manifestações terminaram pacíficas e respeitaram as orientações da polícia. No início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até a porta do Palácio da Alvorada, residência oficial. Tirou fotos e conversou com apoiadores. Bolsonaro também não respeitou o distanciamento social e não usava máscara, duas das principais medidas para controle da pandemia. A multa para quem não usa máscara no Distrito Federal é de até R$ 2.000. Cerca de 100 pessoas se concentraram nesta praça na parte alta de Maceió para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o racismo. Usando máscaras e mantendo uma certa distância uns dos outros, o grupo caminhou com faixas e cartazes por uma importante avenida da capital alagoana. O movimento começou por volta das 14h e foi organizado por lideranças estudantis. O ato foi pacífico e a polícia apenas acompanhou a manifestação. Fora Bolsonaro! O protesto em Goiânia começou no meio da tarde na Praça Cívica, no centro da capital. Os manifestantes usaram roupas pretas e a maioria estava de máscara. Até uma barraca com álcool foi montada. A polícia militar fez revistas e acompanhou tudo de perto. Um helicóptero sobrevoou o local. Depois eles saíram em caminhada, carregando bandeiras e faixas a favor da democracia contra o racismo e o fascismo. Democracia! O ato em Goiânia foi organizado por líderes de torcidas de futebol. Movimentou a gente a vir para a rua, foi cansado de ver o pessoal ir para a rua pedir ditadura militar, pedir censura da imprensa. Vocês sabem como são acompanhados a imprensa nesses atos antidemocráticos, como eles são tratados, né? Então o que motivou a gente é falar, basta, chega. O protesto foi convocado por um grupo que se identifica como Reação Antifascista de Salvador, formado por integrantes de diversos movimentos sociais. A manifestação reuniu também torcedores de times baianos e integrantes de partidos de esquerda. A polícia militar acompanhou. Os manifestantes fecharam por 1 hora a Avenida Tancredo Neves, uma das mais importantes da cidade. As faixas protestavam contra o racismo, o fascismo e o governo Bolsonaro e pediam democracia. Em Fortaleza, o protesto contra o governo Bolsonaro estava marcado na Praça Portugal, na área nobre da cidade. A polícia militar cercou o local com homens a pé e motorizados, impedindo a aglomeração. Segundo o governo, um decreto estadual proíbe a aglomeração para enfrentar a pandemia. Pessoas foram detidas. Gente, isso é contra a democracia, inconstitucional! Um grupo de manifestantes que não conseguiu furar o bloqueio policial andou pelas ruas de Fortaleza em direção à praia de Iracema. Eles gritaram palavras de ordem, pedindo o respeito à democracia e se posicionaram contra o governo Bolsonaro. Precisamos de democracia! Para salvar nossas vidas! Para esse genocida! Não é o Bolsonaro!
Nenhum grupo social ou político assumiu a organização do ato. Se não tiver isolamento social e se não tiver hospital de campanha, os pobres vão continuar morrendo. Era meio-dia quando os primeiros manifestantes chegaram no Largo da Catedral, tradicional palco de manifestações na capital catarinense. 2 horas depois, pelo menos 20 entidades, movimento negro, coletivos antirracismo, grupos que representam estudantes universitários e sindicatos, fizeram uma caminhada pelas ruas do centro. Eles seguiram com faixas e instrumentos musicais. Do alto, registramos o ato silencioso em frente ao Morro do Mocotó, para lembrar as mortes em batidas policiais. O protesto aconteceu em outras cidades de Santa Catarina. Além do fim do racismo, também pedia a saída do presidente Bolsonaro. Das 4 manifestações da capital mineira, 3 incluíram palavras de ordem contra Bolsonaro. O dia de manifestações em Belo Horizonte começou com médicos reunidos no centro da cidade. Eles pediam o fortalecimento da democracia e as cruzes eram para lembrar os colegas de profissão mortos pela Covid-19. No fim da manhã, manifestantes marcharam pela Avenida Afonso Pena com faixas que condenavam o racismo e pediam a saída do presidente Jair Bolsonaro. No caminho, faixas das 2 maiores torcidas dos times de Minas, os rivais Atlético e Cruzeiro, estavam lado a lado. No centro da cidade, os manifestantes deitaram no asfalto. O ato foi uma homenagem ao ex-segurança norte-americano George Floyd, que foi morto durante uma abordagem policial. A Polícia Militar acompanhou todas as manifestações e em nenhuma delas houve registro de violência ou confusão. À tarde, um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro. Este grupo se reuniu em frente a um batalhão do Exército na capital mineira. Eles cantavam o hino nacional e seguravam faixas com pedidos inconstitucionais, como intervenção militar. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, manifestantes começaram outro protesto. A faixa dizia: "Vidas pretas importam". A manifestação a favor do presidente Bolsonaro foi convocada pelo grupo que se intitula Patriotas em Defesa do Brasil e reuniu um pequeno grupo na Avenida Paulista. Vestidos com as cores da bandeira, eles levavam faixas com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. Pediam intervenção militar com Bolsonaro no poder. No início da tarde, manifestantes ligados ao PCO, Partido da Causa Operária, pediam a saída de Bolsonaro também na região da Paulista. A polícia acompanhou o movimento de perto e também reforçou a segurança na região, com pessoas sendo revistadas. Uma semana depois, que manifestações terminaram em confronto. Ao todo, 13 pessoas foram detidas na região. Segundo a polícia, 2 adolescentes levavam gasolina, bastão e vidros. O protesto na Zona Oeste, no Largo da Batata, foi convocado pelos movimentos Somos Democracia, Frente Povo Sem Medo e Vidas Negras Importam. No começo, as marcas no chão sinalizavam o distanciamento social. Mas à medida que as pessoas chegavam, a aglomeração foi inevitável. A maioria usava máscaras de proteção e também teve distribuição de álcool em gel. Uma bandeira gigante pedia democracia. Torcedores de times rivais ficaram lado a lado. A nossa manifestação é legítima, pacífica e democrática. Os manifestantes levavam faixas contra a ditadura, o fascismo e pedindo a saída de Bolsonaro. O combate ao racismo apareceu em muitas bandeiras, cartazes e gritos de guerra. Deixa respirar! Deixa respirar! Os manifestantes se reuniram aqui no Largo da Batata depois que a Justiça de São Paulo proibiu que 2 atos com pautas opostas ocorressem ao mesmo tempo lá na Avenida Paulista. O apoio veio de quem passava por ali. Este carro exibia um pano branco com a frase: "A Terra é redonda", referência ao grupo de terraplanistas que apoia o governo Bolsonaro e acredita que a Terra é plana. Quem optou pelo isolamento social se manifestou de casa. Foram registrados panelaços e buzinaços em vários bairros da capital. Fora Bolsonaro! O protesto estava praticamente encerrado, os manifestantes deixaram o Largo da Batata e começaram a caminhar, o que não era programado. Entraram numa rua de Pinheiros e aí começou um princípio de confusão. A porta da frente ali do banco foi quebrada. Eles usaram um instrumento e estilhaçaram os vidros. Os próprios manifestantes que estavam à frente tentaram retirar as pessoas que atacaram o banco.
Esse tumulto durou cerca de 10 minutos, os manifestantes mais agressivos foram retirados e o grupo voltou a caminhar pelas ruas de Pinheiros. Em frente à estação do metrô, representantes do movimento negro pediram o fim do ato. Quem veio até aqui lutar por vidas pretas! Vidas pretas! Nós vamos parar no ato agora! Vamos entrar no metrô e vamos para casa! Um pequeno grupo queria subir em direção à Paulista, mas a polícia impediu e usou bombas para dispersar. Nas janelas, moradores batiam palmas e panelas. Aqui no Paraná, o protesto, convocado pela internet por movimentos sociais e PSTU de Curitiba, foi contra o racismo e contra o governo Bolsonaro. Os manifestantes se reuniram na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba. Ocuparam uma parte da praça e das escadarias da Universidade Federal. Eles levaram faixas contra o racismo e pediram o fim do governo Bolsonaro. A maioria usava máscara, que é obrigatória no Paraná. Os manifestantes deixaram a praça no final da tarde e caminharam 2 quilômetros até a sede do governo do estado. A PM acompanhou o protesto o tempo todo. 8 pessoas foram detidas, 7 estavam com drogas e uma com um punhal. Em Porto Alegre, houve 2 manifestações no centro da cidade. O ato Vidas Negras Importam percorreu as ruas com cartazes e faixas contra o racismo. Um outro grupo, declarado antifascista, protestou contra o governo de Jair Bolsonaro. As 2 manifestações se uniram em um ato que terminou no bairro Cidade Baixa. Um homem que fazia pichações contra o presidente foi preso por vandalismo. A capital gaúcha não registrou manifestações a favor de Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, um grupo se manifestou na praia de Copacabana bandeira brasileira, e muitos estavam com máscara de proteção. É pela minha filha, pelos meus futuros netos, pela filha de todos que ficaram em casa, os filhos. É por isso que todos nós envolvidos estivemos aqui hoje. Por volta das 2 da tarde, outro grupo se reuniu na Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro da cidade, contra o racismo. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento e revistou quem chegava para o ato. A concentração foi no monumento a Zumbi dos Palmares. Os manifestantes também usavam máscaras. Faixas e cartazes estampavam a frase "Vidas Negras Importam". Um grupo deitou no chão para representar os mortos. Estamos aqui cansados de morrer, cansados de apanhar, cansados da falta de recursos, cansados do descaso. Os manifestantes protestaram também contra as operações policiais nas comunidades. Ali, os nomes de alguns dos jovens mortos nessas operações. Como o menino João Pedro. A casa dele foi fuzilada com mais de 70 tiros numa favela do Rio no mês passado. Na sexta, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia. Chega de só nós, na favela, sentimos a dor, sentimos o chicote, sentimos o tiro no nosso lombo. Basta! Isso não dá mais! O protesto teve homenagens ao pequeno Miguel, que morreu essa semana no Recife. Grupos gritaram palavras de ordem contra o fascismo e contra o presidente Jair Bolsonaro. Foram 2 quilômetros até a Candelária. De lá, voltaram para o Monumento a Zumbi. Algumas pessoas que mantiveram o isolamento se manifestaram das janelas. Houve panelaços em bairros da Zona Sul, como Botafogo, Leblon e Lagoa.